Essa noite eu estou vendo alguns visitantes, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Giliardi, né? Amém? Irmão, um amigo da Lorena lá. Ah, o Luciano, de máscara, assim, tudo bem, Luciano? Prazer, amados. Sejam todos bem-vindos, amém? Eu convido os amados a ficarmos de pé em reverência à palavra do Senhor e abrirmos a Bíblia no livro de João, evangelista, viu? Evangelho de João, capítulo 17, de 1 a 10. Aleluia, Jesus. Aqui o Senhor Jesus se apresenta com essa oração, uma oração sacerdotal. Aqui já Jesus, ele se entregando, e nessa oração aqui como sumo sacerdote, já falando para o nosso Deus, se entregando o seu sacrifício, a sua graça, amém? E aqui ele se apresenta, é uma apresentação de oração a Deus, né? De intercessão sobre as nossas vidas. Ele dizendo, eu vou fazer o sacrifício de cruz, né? Essa nova aliança que é a graça de Deus, e ele começa nesta oração sacerdotal apresentando o seu sacrifício ao nosso Deus. Ele diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me deste para fazer, a missão celestial. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, Jesus já estava onde? No céu. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que sai de ti e creram que tu me enviaste. Olha aí, agora vamos ver esses dois versículos, que é onde está toda a palavra de hoje à noite. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Repetindo, o 9, é por eles que eu peço. Jesus está dizendo que é por esses que ele intercede. Ele não intercede pelo mundo, mas ele intercede por aqueles a quem Deus deu. Amém? Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu sacrifício de cruz, pelo teu pedido aqui como sacerdote real e filho, Pai, que tu pediste a Deus por nós, por cada uma vida aqui presente, meu Deus. Senhor, meu Deus, nessa noite me enche, Pai, com teu Espírito Santo. Me dá humildade, Senhor Deus. Me usa nessa noite como instrumento teu e traz uma mensagem que venha de encontro a cada vida aqui presente, a cada coração, e os que também estão nos ouvindo através, Senhor Deus, do Facebook, Pai. Eu te peço a tua graça, as tuas bênçãos, Pai, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor Deus amado, e a tua unção sobre as nossas vidas nessa noite. Te louvo e te agradeço, Paizinho do céu, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. O tema dessa mensagem, amados, é o que define quem somos. O que define quem somos? Jesus faz um pedido ao Pai,
Um pedido muito interessante aqui. Um pedido que o Pai interceda por nós. Amém? Chega, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor, não é pelo mundo que eu peço não, mas eu peço por cada um daqueles que tu me deste. Amém? Muito interessante essa intercessão de Jesus, esse pedido bem particular, né? No decorrer da nossa vida, amado, nas nossas experiências do cotidiano, do dia a dia, a gente, e eu creio que cada um de vocês tem se perguntado, o que nos define como pai, como bom pai, né? O que nos define como bom filho, o que nos define como profissional, como cônjuge, né? Como cidadão, o que nos define como cidadão? Talvez isso tenha até uma importância aqui, mas no reino, nem tanto. Nós crentes usamos muitas vezes, muitas frases e efeitos, ou mesmo textos bíblicos para definir esse padrão do que somos, ou do que deveríamos ser como crentes, né? Crentes, muitas vezes, que queremos ser perfeitos, e não somos, e jamais vamos ser. Enquanto nós tivermos aqui essa coisa ruim que se chama o quê? Carne. Amém? E algumas delas falam assim, eu estava me lembrando ali, quando eu estava fazendo essa palavra, que diz assim, o que fazemos define o que somos. O que fazemos define o que somos. Será que é? Tiago diz que quem tem fé tem obra, né? Então, é a fé que nos define? É a fé que nos define, que faz com que tenhamos obra? Tem outra que diz assim, me diga com quem andas que te direis quem sois. Interessante que o que ele quer dizer é o seguinte, com quem andamos define a coragem ou a virtude que tu tem, ou vice-versa. Então, é com quem tu anda que eu te digo com quem tu parece. Então, eu quero dar um conselho para você, um conselho que eu coloquei na minha vida. Ande com Jesus dentro de você, que você vai ter a coragem dele, vai ter as virtudes dele. Amém? Cuidado com seus amigos, porque o melhor amigo é Jesus. E se tu se parece com alguém que tu anda, se pareça com Jesus. Ande com ele. Ande com Cristo. Aí você vai ter a coragem dele e as virtudes. E se for por isso que tu vai estar definido, você está muito bem definido. A pergunta é essa, amados, para nós começarmos ao desenvolvimento dessa palavra. O que nos define como filhos de Deus? Você já se perguntou? O que nos define como filhos de Deus? É a nossa força? Não. É a nossa coragem? Ou são as nossas obras? Será que é a nossa fé? Ou será que é tudo isso? Ou será que não é nada disso? Ou será que é alguma coisa? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, o que nos define como filhos. Repita nessa noite, o que nos define como filhos. Lembra da mensagem? O que Jesus, como Jesus intercedeu por nós junto do Pai? Preste bem atenção. E eu tinha que procurar na Bíblia homens que tivessem um fundamento em cima desses textos aqui que nós falávamos, ou que vamos falar. Será que é a força que nos define? Eu convido os amados a abrirmos a Bíblia em Juízes. Livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Acredito que os irmãos já sabem de quem eu estou falando. Sansão. Um homem em que Deus deu como missão celestial, propósito, a força humana. Amém?
Sansão, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Veja o que nos faz fracos. Veja o que nos faz enfraquecermos e Deus nos entregarmos na mão dos nossos inimigos. O que é? A desobediência. Aqui a primeira coisa que Deus nos ensina é que Ele entregou a nós na mão dos nossos inimigos. E hoje os nossos inimigos, eles até se parecem com pessoas, mas são principados e potestades, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. E quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, aí o que acontece? Os principados e potestades, eles fazem com que os nossos caminhos, os nossos negócios, a nossa vida, a nossa família se desorganize, ao ponto de nós sermos entregues nas mãos dos nossos adversários, levando esse contexto para os dias de hoje. Quando tu vive uma desobediência, o Espírito Santo deixa de estar em ti, trabalhando na tua vida, e tu fica exposto a principados e potestades. Aí a tua família, os teus negócios, tudo vai para trás. E aí ele te entrega nas mãos de quem? Dos teus inimigos. O que aconteceu aqui foi exatamente isso. E aí vamos direto para o versículo 3. O 3. Vamos para os 2, então, para que a gente entenda esse texto. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que você é estéril e nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, para que ele não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque esse homem, ele era consagrado a Deus, ele era um nazireu. Deus tinha o quê? Um propósito na vida desse homem específico. Aí ele diz assim, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Interessante que aqui, esse jovem, ele tem uma missão, que é acabar com aquela escravidão que o povo de Israel vivia ali e se libertar dos filisteus. Através de quê? Da força. Que força? Força humana. Amém? Mas Deus, quando deu essa força, também deu uma voz de comando para que esse menino fosse obediente a essa voz de comando. E nós conhecemos o que aconteceu na vida de Sansão no decorrer e no desenvolvimento da sua vida. Sansão, até um certo ponto, ele foi fiel, mas depois que se tornou adulto, ele se tornou um cara totalmente depravado, foi para a bebida, foi para a prostituição, teve uma vida totalmente fora do propósito que Deus tinha na vida dele. E aí o que aconteceu quando o homem cai em desobediência? Sai do propósito, sai da visão celestial no caminho do Senhor. Aquilo que era a sua força, Deus usa contra o próprio homem. Sansão, ele vivia ali num lugar de honra, ele era um juiz sobre Israel, mas quando ele começou a fazer as coisas erradas, ele começou a contar os segredos de Deus. Nunca conte os segredos de Deus, viu? Nunca conte os segredos de Deus. Todos nós temos segredos com Deus. Conte os seus segredos para o Senhor e guarde os segredos que Deus tem para ti no teu coração. Existem coisas que é só entre você e Deus. Só entre você e Deus. E aí, quando ele conta os segredos, ele é entregue nas mãos dos filisteus. Amém? E aí toda a sua força, ela é
tirada. E esse homem, ele é entregue nas mãos dos seus inimigos, ele é escravizado, ele é humilhado, e é o que acontece na nossa vida. Isso acontece com cada um de nós, quando nós saímos do propósito de Deus, a força que Ele nos deu, Ele nos tira, nos entrega na mão dos nossos adversários, aí nós vamos viver uma vida de humilhação. E cadê aquele Sansão que era forte? Cadê o José que era referência? Cadê a missão que ele veio cumprir? E aí esse homem entrega para os filisteus. Os filisteus tiram os seus olhos, arrancam-lhe os seus olhos. Tira-se tudo que o Sansão tinha, eles tiraram de honra e tudo. Mas esse homem, ele tinha um propósito, não tinha? Qual era o propósito dele? Acabar com os filisteus. Os planos de Deus podem ser frustrados? Não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os teus, sim. O que aconteceu? O homem como Sansão, ele poderia ter realizado e ter tido uma vida com muita honra. Um juiz sobre Israel, um homem de força respeitado, com uma história linda. Mas a desobediência dele o tirou de todas as virtudes que Jesus tem e nos dá. E aí esse homem, ele foi sofrer, foi viver como um homem desonrado, como um homem sem referência, mas o propósito que Deus tinha na vida tinha que cumprir. Aí sabe o que Jesus faz? Mesmo o cara no lamaçal, mesmo diante das circunstâncias que tu vive, Deus vai cumprir um propósito. E Sansão se encontra ali, no meio daqueles homens sendo desonrados, e ele chega: Senhor, me dá a força, não a minha que eu não tenho, me dá a tua força. Repita, quem é que tem força? De onde vem a nossa força? Não é nossa, não? Então, a nossa força define quem somos? Que força? Se a força é do Senhor. Mas ele pensava que era dele. Tanto era que quando ele se achou com toda a força, ele saiu dos caminhos do Senhor, saiu do propósito do Senhor e foi viver a carne. Muitos de nós vivemos isso. Enquanto nós somos fracos, vivemos ali no caminho certinho, mas quando ficamos fortes, achamos que essa força está em nós. Achamos que a força é nossa. Mas esse homem ali derrotado, humilhado, fraco, sem óleo, diz: Senhor, me dá a tua força. Pelo menos a última vez. Vamos ver o que ele diz. Diz assim. O versículo Juízes 16, 28 diz assim. O Senhor diz, ele diz: Senhor Deus, lembra-te de mim, dai-me a força só mais uma vez, dai-me a tua força só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus, que furaram os meus olhos, que me traíram. E aí o Senhor dá a esse homem a força necessária para o propósito que Deus tinha na vida daquele homem. Apesar de todas as circunstâncias, apesar de toda a desobediência, se cumpre o propósito de Deus, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Deus dá força àquele homem, e o propósito era matar os filisteus, acabar com os filisteus, e o propósito de Deus se cumpre. Mas não poderia ser diferente? Poderia. Mas a desobediência do homem, quando o homem quer e acha que a força está nele, o que acontece? Ele sai dos caminhos do Senhor, porque não é a sua força que define o que você é. Interessante, amados, que Deus, ele nos dá assim o direito de escolher, de decidir com quem eu vou me casar, o que eu vou comer, o que eu vou fazer. Ele deixa sim, deixa. E muitas vezes essas decisões que nós tomamos na carne, é tudo errado. Todas as vezes que nós tomamos decisão nossa, sem orar, sem consultar o nosso Deus, que não é uma decisão espiritual, dá tudo errado. Mas sabe qual é o bom disso? É que Deus, ele intercede por nós e nos coloca dentro dessas circunstâncias, claro, com as circunstâncias, com os erros. Não vai pensar que o seu erro não tem consequência, não. O de Sansão não teve? Teve. Você vai sofrer, você vai pagar.
pelos seus erros, é claro. Mas mesmo assim, Deus, dentro do propósito que Ele tem na tua vida, Ele intercede por nós e Ele cumpre o propósito que Ele tem na nossa vida. Amém? Então não é a força que nos define. Amém? Será que é a coragem, Lorena? Muitos de nós dizem assim, o que nos define é a coragem. E eu preguei isso aqui, sem ser nesse final de semana, num final de semana passado. Está no livro de Samuel, 17:45. Nós vamos falar disso aqui. Não precisa nem você acompanhar na Bíblia, você pode marcar e depois ler direitinho. Interessante que Deus chega para Samuel e diz assim, Samuel, até quando vai ter pena de Saul? Até quando tem pena de Saul? Vai lá na casa de Jessé e unge como rei um dos seus filhos. Interessante que tem uma guerra, grande guerra, de novo contra os filisteus. E aí vai Saul com todo o seu exército. Saul aqui, ele está respaldado de um monte de gente por trás dele. O que diz as circunstâncias? Que o que define a coragem são os que estão ao meu lado? Quantas vezes a gente acha que a coragem define com quem está conosco, não é? E é. Você não vê que as pessoas, quando estão com muitas pessoas em sua volta, elas ficam corajosas? Não é assim? Isso não é fato? E Saul foi com seu exército imenso e com muita coragem. Mas quando ele viu um exército mais poderoso do que o dele, acabou a coragem. Quando é que acaba a coragem humana? Quando alguém é maior do que tu. Interessante que naquela guerra ali, existia um rei de direito e um rei de fato. O rei de fato era Saul, que estava com o exército, e cadê a coragem de enfrentar os filisteus? Mas existia um rei de direito ali, que tinha sido ungido, que era Davi, que agora quem era o rei de direito era Davi, e ele não tinha um exército não, mas ele tinha um Espírito de Deus dentro dele, aquele mesmo Espírito que saiu de Saul, que ficava no rei, e foi para Davi. Davi não tinha um exército por trás dele, Davi tinha o Espírito Santo. E aí ele diz assim, Golias, você vem contra mim, contra espada e lança. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. O que Davi quis dizer naquele momento? Ele diz, eu não estou confiando no exército de Israel, não. Mas eu estou confiando no meu Deus que está dentro de mim. E a tua briga é com quem tu afrontou. Quem foi que os filisteus afrontaram? Quem foi que Golias afrontou naquele momento? Foi a Davi? Não. Foi o próprio Deus. Então Davi, ele não tinha medo nenhum, porque ele tinha um Deus que o respaldava e que era todo poderoso e que não existia ninguém que tivesse mais poder. Então o que define a nossa coragem é quem está conosco ou quem está dentro de nós? Quem está dentro de nós. Repita, o que define a nossa coragem é quem está dentro de nós. E se o Espírito Santo está dentro de ti, é o próprio Deus que está dentro de ti. Ele diz assim, a minha briga não é contra ti, não. É contra o meu Deus. Todas as vezes que alguém vir contra ti, usa da tua coragem. Porque Deus, ele está dentro de ti. E não tem ninguém que é mais poderoso do que o nosso Deus. O que é que define a nossa coragem? É quem está dentro de... É o nosso Deus. O que define a nossa força? É quem nos dá a nossa força. O que define a nossa coragem? É quem está dentro de nós nos dando esta coragem. Mas outros podem dizer assim, mas o que define o homem é as suas obras. E é bonito, Tiago disse isso. Porque o homem que tem fé tem obras. E hoje nós viemos aqui para a oração maravilhosa, e a palavra quem tirou foi a irmã Maria, e ela falou de Neemias. Neemias, no tempo de Artaxerxes ali, o imperador,
o rei do maior exército, o maior reino que existia ali, o rei persa todo-poderoso. Artaxerxes chega e ele diz que ele é o dono do mundo, se achava o rei de tudo e todos. E esse homem, Neemias, judeu, eu acho que aqui é achismo, ele devia ser da terceira geração já dos que tinham sido levados ao cativeiro, porque aqui já tem se passado os 70 anos de cativeiro, Ciro já tem libertado todo Israel, eles já estão lá em Israel muitos anos, e aí ele ouve falar que os muros de Jerusalém estão todos lá quebrados, o povo está lá sofrendo invasão, sendo humilhado e massacrado pelos xutienses, os vizinhos. E esse homem, ele olha e Deus coloca no coração dele uma grande obra, uma grande construção. Mas esse homem, amados, ele não vai fazer como muitos de nós que sonham em fazer as coisas para nós, nem para a nossa família, não. Esse homem, ele não está querendo construir uma mansão para ele morar e para descansar na sua vida, não. Esse homem, a grande obra dele é para os outros. Amém? E esse Neemias se dispõe como propósito da vida dele restaurar os muros de Jerusalém. E aí ele vai, fala com o seu rei, e o seu rei dá cartas para ele, para remediar a situação. E esse Neemias, ele passa todo tipo de adversidade que você imaginar na construção desse templo. Mas ele consegue construir, ele consegue levantar esse templo. Mas sabe qual é o segredo de Neemias que eu vou te contar nessa noite? É o seguinte: quando Deus manda a gente fazer uma coisa, ele se responsabiliza. Lembro do Poiuchu, quando ele fala naquele livro A Quarta Dimensão. Ele chega e diz assim, o Poiuchu está numa barracazinha dessas de exército, e Deus diz para ele que ele vai construir a maior igreja do mundo. Ele diz, Senhor, como é que eu vou construir a maior igreja do mundo? Aqui na Coreia? Aqui nem crente tem. Aí o Senhor, tem, olha o que tem de gente aí. Faça a sua parte e saia evangelizando. Não é? Sim. Então, quando Deus manda construir, ele se responsabiliza. Quando ele mandou Neemias restaurar ali os muros de Jerusalém, teve luta, teve dor, teve trabalho, mas a obra foi concluída. Por quê? Porque a obra era do Senhor. Quero dizer nessa noite é que muitos de nós confundimos muito o que é realizar sonhos de Deus para realizar sonhos nossos. Às vezes a gente sonha de um sonho da gente e coloca Deus dentro daquele projeto e acha que Deus tem a obrigação de fazer tudo do jeito que a gente quer. E as coisas têm que ser assim, assim, assado. Mas o projeto nunca foi nosso, nunca foi de Deus, a vontade nunca foi de Deus. E ali, aquele projeto não foi de Deus, é seu. Se o projeto é seu, a responsabilidade é de quem? Sua. Às vezes Deus dá, porque Deus é bom, é um Deus que realiza sonhos. Mas não podemos confundir as coisas. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Então, se Deus te mandar fazer alguma coisa, faça. Senhor, mas eu não tenho. Faça. Ele manda, ele cria circunstâncias, ele faz acontecer. Mas interessante que Neemias, quando ele termina essa obra, que não é fácil, nós vamos resumir, porque nós temos algumas coisas a andarem. Ele chega e diz assim, ele diz, Senhor, Neemias 13:30, quem quiser, ele diz assim, Senhor, assim fiz eu, purifiquei de tudo. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Purificar, santificar. O que nós temos que fazer em tudo que nós construirmos, fazermos ou comprarmos? Entregarmos ao nosso Deus, consagrarmos ao nosso Deus. Ah, não é uma barraca, não é um castelo não, mas é um barraco. E qual é a diferença? E qual é a diferença para Deus? Se é um barraco ou se é um castelo? Se é uma casa ou uma mansão? Nenhuma. Deus não se preocupa com paredes, se preocupa quem mora dentro.
E é isso que Deus está dizendo nessa noite. Ele diz que purifiquei tudo, ungi tudo, entreguei a ti. Aí ele diz assim, organizei o serviço do Senhor, organizei tudo, organizei o serviço do sacerdote. Aí ele diz assim, organizei o fornecimento de lenha e as primícias. Ele diz, organizei a lenha para poder fazer a fogueira de noite, é a energia deles, não é? Organizei a energia e organizei a água. Vamos lá, as primícias. O que é que esse homem fez? Construiu os muros, diga comigo, construiu os muros, organizou todas as coisas, organizou os sacerdotes e os cultos, e organizou as primícias, a lenha e a água. Aí ele diz assim, lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Entenda isso, aqui a oração desse homem. Ele poderia chegar e dizer assim, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz as obras, agora eu quero a minha recompensa. Tem pessoas hoje, amados, que quando dão uma oferta, ficam barganhando com Deus. Senhor, eu te dei isso. E tem uns que dizem assim, agora eu sou crente, Senhor. Não perco um culto. Me batizei, faço isso e aquilo, quero ser abençoado. Amém? Amados, esse homem construiu, fez tudo segundo a vontade do Senhor, e ele disse, lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Diga comigo, lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. São as obras que definem quem tu és? É o Senhor que se lembra de ti para o teu bem. Amém? Mas ainda tem um outro. E esse, amados, está na galeria dos justos, que é Daniel. Daniel é um homem de fé, de oração, como a irmã Maria, como nós, que gostamos de orar, né, irmão Ivan? Como a igreja IEU de Camusim, que gosta de orar. E esse homem, amados, por ele ser fiel a Deus, ser honesto, ser virtuoso, ele era muito invejado. Mas Jesus nos ensina a respeito disso. Ele diz assim, olha, se o mundo não me amou, se o mundo me odiou, se o mundo me odiou fisicamente, por que ele não vai me odiar espiritualmente? Porque se tu tens Jesus dentro de ti, através do Espírito Santo, tu tens o quê? As suas virtudes. E se o homem não gostou de Jesus fisicamente, ele vai gostar das virtudes deles espirituais? Não. Então, se o mundo gosta de ti, tem alguma coisa errada contigo. Porque o normal é o mundo não gostar de Jesus dentro de nós, da presença do Espírito Santo dentro de nós, das virtudes que Cristo nos ensina a ter. Então, Daniel, por mais correto que ele fosse, que era um homem correto, era um homem justo, mas ele não era um homem querido, ele era um homem respeitado. O crente, ele é respeitado na terra, mas querido não. Diga comigo, o crente, ele é respeitado na terra. Por que ele é respeitado? Porque ele é correto, ele é honesto, ele é virtuoso. Agora, amado não, querido não. Jesus foi querido? Por que você que tem o Espírito Santo, tem Jesus dentro de você, vai ter? E Jesus nos ensina que ele não amou a Jesus, como é que ele vai amar Jesus dentro de ti? Então, Daniel não era querido. E aí, eles armam uma situação para que Daniel seja pegue dentro de uma armadilha, de um decreto, e Daniel, ele abre mão de ser fiel ao rei para ser fiel a Deus. Diga comigo, eu abro mão de ser fiel ao mundo e às circunstâncias do mundo para ser fiel a Deus. E o decreto era que eles não poderiam adorar a Deus, só poderia adorar a esse rei. E Daniel, ele continua, ele sabia, e tinha mais, o decreto dizia, se não adorasse, se adorasse a um outro Deus, ele ia ser jogado nas covas dos leões. E Daniel, ele disse, eu não me preocupo, eu tenho que adorar a quem? Ao meu Deus, independente de toda e qualquer circunstância.
E aí o que aconteceu? Ele foi jogado nas covas dos leões. Foi ou não foi? Mas me diga uma coisa. Quem foi que fechou a boca dos leões? Foi o Daniel? Diga comigo, quem é que fecha a boca do leão? É o nosso Deus. Então não foi a fé do Daniel? O Daniel entrou com a ação de fé. Mas quem entrou com a ação de proteção foi o nosso Deus. Quem é que fecha a boca do leão? É o nosso Deus. Então é a tua fé que define quem tu és? Mas não. É o Deus da tua fé que define o que tu é. Amém? Vocês estão compreendendo, amado? Quando nós entendemos isso, o que nós podemos dizer nessa noite? Vamos lá. Podemos dizer que não é a minha força que me define como crente nem como filho de Deus. Não é a minha coragem que me define como filho de Deus. Que mais? Não é a minha fé que me define como filho de Deus. Também não são as minhas obras que me definem como filho de Deus. Então, o que me define como filho de Deus? É o amor de Deus. O que te define como filho, o que te define é o amor de Deus. É o amor de Jesus. Agora a gente volta para o texto original. O texto que começamos. E aí nós vamos entender exatamente o pedido que Jesus fez. João, capítulo 17, agora versículo 9. João, quem encontrou, gostaria muito que cada um dos irmãos fosse para esse texto para a gente agora. João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 9. Ele diz assim: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aquele que me deste. O que define o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por ti? O amor. O sacrifício de Jesus na cruz, aqui ele está exercendo o papel de sacerdote real, porque Jesus, quando ele faz o sacrifício, esse sacrifício ele faz como sacerdote, como cordeiro, amém? E como próprio Deus. Ele apresenta o sacrifício dele como sacerdote real, ele é o próprio sacrifício, o cordeiro perfeito, e ele entrega ao próprio cordeiro, ao próprio Deus, que ele é Deus. E aqui ele fala exatamente isso, ele diz, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nós somos de quem? De quem que a irmã Maria é? De quem que a Edivânia é? O que nos define? O que define o que somos? É de quem somos. Por quem fomos comprados? E qual foi a moeda que Jesus nos comprou? O sangue dele. Então, o que nos define foi o amor de Cristo na cruz, que nos comprou, e ele intercedeu por nós, e ele diz assim, olha, elas são minhas e também são tuas. Nós somos o nosso Deus. E ele diz, e as tuas coisas são minhas. E neles, quem é neles? Somos nós. Eu sou glorificado. Onde é que Jesus é glorificado? Em nós. Que fomos instituídos por ele o quê? Sacerdotes reais. Quem entendeu, diga amém. O que te define como filho de Deus é que Jesus intercedeu por ti. Amém?
Então, quando nós olharmos alguma coisa de bom em nós, agradeça a Deus. Toda a tua força é Ele que dá. Toda a tua coragem é Ele que dá. Toda a tua inteligência é Ele que dá. Todos os dons e virtudes que tu tem, é Ele que te dá. E os meus defeitos vêm da carne, é defeito de fabricação. Vem de Adão. Está repreendido em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mensagem revelada dos céus. E hoje, se alguém perguntasse a você e a mim, a quem você pertence? Quem você é? Porque o que foi dito hoje, que não é nada do que possamos fazer. É o amor de Deus, a graça do Senhor que nos alcançou. E ser cristãos, o cristianismo não é uma religião, é um reino. É um reino que tem um rei e tem cidadãos. E se você quiser fazer parte desse reino, você tem que se dar para ele. Você tem que dizer, Senhor, eu pertenço a ti. E nesse reino, ele tem regras, tem leis, não é, pastor? Então hoje, você vai se perguntar, será que eu pertenço a Deus de verdade? Será que eu estou vivendo, honrando esse amor que foi derramado lá na cruz com o sangue de Jesus? Porque o pastor falou de vários homens de Deus aqui, de várias situações. E no final, nós concluímos de que é tudo sobre ele. Nós não passamos de pó. E se eu e você não decidirmos, de fato e de verdade, viver para honrar esse amor, nós não pertencemos a eles. Você vai passar a sua vida toda frequentando igrejas e no final você vai escutar uma voz dizendo, eu nunca te conheci. Você tem noção disso? Dizem que nós vamos ter 2 surpresas no céu. A primeira é de estarmos lá. E a segunda é de vermos pessoas que a gente nunca imaginou estar lá e eles estarão lá. Mas essa maior surpresa, essa primeira, é a que eu quero ter. De um dia, meu Deus, eu estar lá. Nós estaremos lá. E o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Pronto, está consumado. Não foi isso, pastor, que ele disse? O véu foi rasgado. O véu foi rasgado de cima para baixo. A prioridade é o céu. Não foi de baixo para cima, é de cima para baixo. Se a minha vida e a sua vida não tiver como prioridade os céus, você não vai para lá. Eu quero lhe dizer que, infelizmente, não vai. Você não vai passar de um irmão que caminhava todo dia para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Mas se nós não pertencemos de fato e de verdade a Ele, a esse reino, nós não vamos. E hoje o Espírito Santo decidiu nos alertar. O Espírito Santo quer que nós refletir. Vamos refletir. O que nos define? Quem sou eu? Quem é você? Quem é seu dono? Quem é que lhe domina? Quem é que domina seus pensamentos, sua vontade? Quem é? É o mundo ou Deus?
Então hoje, você e eu tivemos essa oportunidade de ouvir o Espírito Santo nos alertando. Porque toda vez que vem a justiça de Deus, que é amor de Deus, o Espírito Santo, Deus nos alerta. Deus está alertando a igreja dele. Para quê? Para sabermos de fato, de verdade, se eu ou você somos filhos de Deus. E essa é uma coisa que nós não vamos poder fugir. É desse dia onde estaremos diante dele. E o que eu e você vamos ouvir? Vem, filho amado, ou afasta-te de mim, eu nunca te conheci. É uma palavra muito dura. Muitas pessoas estão frequentando igreja, é o coaching, é Deus vai dar vitória, você vai ganhar a casa dos seus sonhos, tudo isso, mas não tem sido pregado essa dura realidade, que é fato, é verdade, é o caminho, é o final de tudo e o começo. Para onde nós iremos? Quem é você? Você é um desses que o pastor falou em João? Se você é um desses, você tem prazer de viver obedecendo, porque quem ama obedece. Quem ama não obedece por medo, mas simplesmente pelo prazer e de entender que aquela obediência nos traz alegria, nos traz paz. Não é pelo medo, é porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Se você tem medo de ir para o inferno, você ainda não entendeu nada. Nada. Então, hoje, é uma oportunidade que Deus está me dando. Eu sinto isso, de recomeçar isso. Porque a gente, às vezes, deixa as raposinhas entrarem na nossa vide. E as raposinhas, elas comem as flores. Ela não deixa o fruto sair. Então, muitos de nós temos nos perdido, deixado de frutificar por conta das raposinhas. Pensamentos, atitudes, coisas pequenas. Para a gente é pequeno, mas o Senhor nos alertou do perigo dessas raposinhas. E essas raposinhas, elas fazem isso. Que hoje eu e você possamos refletir de verdade quem nós somos, o que estamos fazendo, se estamos zombando do sacrifício de Jesus. Porque nós zombamos, infelizmente. Mas isso foi de agora para trás. Ninguém vai mais aqui zombar do sacrifício de Jesus. Ninguém vai mais ser morno a ponto do Senhor querer nos vomitar. Eu peço a Deus que acenda um fogo no meu coração e no seu coração. Você pode ficar de pé? Fique de pé. Desliga lá a luz, Duda, a primeira. Fique de pé. Tire esse momento para pedir perdão pelas vezes que você achou que seu dinheiro era que definia você, né, pastor? Que as suas riquezas, que a sua inteligência. Eu quero lhe dizer que você não é nada. Você é um vaso de barro e o que tem de valioso dentro de você vem dele, porque é tudo para ele, tudo sobre ele. Que hoje esse ego que grita no meu coração e no seu coração venha ser morto. Eu costumo dizer, Senhor, ou o Senhor me muda ou o Senhor me mata, mas eu não quero ficar assim. E é um processo, é todos os dias carregar a cruz, se negar, é se render a esse reino, é todos os dias. Senhor, obrigada por esse alerta. Quem me ouve em casa, quem está aqui, Deus está te alertando. Deus está te alertando. Decida hoje abrir mão de tudo aquilo que não vai te levar para o reino. Eu sei que é pela fé, pela graça, mas se você pertence a Ele, você se parece com Ele, você tem prazer nas coisas que Jesus teria. Se você tem
E se você tem prazer nas coisas do mundo ainda, mas lá no fundo você quer ter prazer nas coisas de Deus, diga para Ele. É o Espírito Santo que está te convencendo. É o Espírito Santo que está te tocando. Mas você precisa fazer a sua parte. Porque Deus não vai lhe forçar nada. Sinta o Espírito Santo de dizer: eu quero ser o teu dono. Eu quero ser a tua prioridade. Porque o que eu tenho para ti é melhor, é maior. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Amém. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi o seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo.
Aleluia. Teve um homem, e esse homem também está na galeria dos justos, como Noé, como Daniel. Esse homem é Jó. E ele achava que o que definia ele como homem era a sua justiça, as suas virtudes. E aí Deus teve que trabalhar. E como Deus trabalhou nessa vida. Chegou o momento que ele disse assim: Senhor, eu te amo na mesma proporção que eu não te compreendo, mas eu confio em ti. E ele, quando ele se viu sem nada, doente, a sua cabeça não tinha mais lugar, era de ferida da cabeça ao dedo dos pés, câncer nos ossos, todo tipo de doença. Não existia mais dores, existia uma só dor em todo o corpo. E aí ele, se sentindo o mais desprezado dos homens, ao ponto de dizer que pediu para que Deus não tivesse feito o dia que ele nasceu. Aí a sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse homem disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Mas o Senhor muda a sorte. E Deus, ele dá 2 vezes mais tudo que ele tinha. Restitui tudo. Dá ele novos filhos. A Bíblia diz que dá ele 3 filhas. As filhas mais lindas do Oriente. Amém. E diz a ele: Jó, que define o que tu és? Só quem acredita que encastra, que nasceu pobre, morre pobre, que é isso e aquilo, é amaldiçoado, é isso. Quem define quem tu és é Deus. Quem define que tu és o sacrifício de Jesus da cruz, que derramou o sangue por ti e por mim. Aleluia. E ele diz, ele já definiu, dizendo que nós somos mais do que vencedores, que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e aquilo que foi abençoado não pode ser amaldiçoado. Ele diz que foi preparar lugar para nós no céu. Amém? E que nós vamos morar com ele por toda a eternidade. E é isso que define o que nós somos. E o que não é isso é mentira, é anátema. Amém? Quem crê, diga amém. Aleluias. Quero chamar aqui os aniversariantes do mês de janeiro. Irmã Camila, Ludmila, tem mais alguém? Venha para cá para me orar. Nós ficamos sem secretárias esse mês. A irmã Eliane chegou. Um abraço para você, amada, que está nos ouvindo. Se tem alguém no mês de dezembro que eu não orei, porque eu fiquei sem alguém para me assessorar. Amém? Mas a irmã Eliane já está de volta. Os aniversariantes de dezembro e de janeiro, venham para cá. De dezembro e começo de janeiro. A Ludmila, vem para cá para me orar. Irmã Camila, Ludmila, tem mais alguém? Cadê a Vitóriazinha? Traga a Vitóriazinha para cá. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, povo bonito desse povo de Deus. E o que é que define essa beleza? Oh, Jesus. Vamos cá. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Deus, pelos aniversariantes aqui, Pai. Senhor, meu Deus amado, eu quero te agradecer por estas vidas, Pai. São tuas, compradas e remidas pelo teu sangue ali na cruz. E és tu que define cada vida, porque em algum momento és tu que vai interceder por elas, Pai. E nós cremos na tua intercessão, nós cremos no teu amor, na tua graça, Senhor Deus amado, na tua misericórdia, nas tuas bênçãos sobre essas vidas. Senhor Deus amado,
Vem sobre essas vidas aqui, Pai, e derrama as tuas bênçãos, a tua misericórdia, o teu amor, a tua prosperidade, Pai. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? Irmão Ivan, ore aqui pela... Amém? Glória a Deus. Vamos ligar com o Senhor. Senhor soberano Deus, eterno Pai, amado Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Pai amado, Pai querido, mesmo que nós sejamos, Senhor, infiel, mas o Senhor é fiel com cada um de nós. Pai amado, Pai querido, Senhor, porque não tem algo melhor. Pai amado, Pai querido, porque não tem algo melhor do que estar na Tua presença. A Tua palavra diz que quando nós estamos na Tua presença, até a tristeza salta de alegria. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o Senhor dá um refrigério na alma, no espírito. O Senhor está cuidando de cada família, o Senhor está cuidando de cada lar nesta noite. Tome posse. O Senhor está renovando promessa nesta noite, promessa. Aquilo que você não recebeu em 2020, mas em 2021 o Senhor vai lhe entregar. E saiba mais, o tempo não é meu. O tempo não é seu, meu irmão e minha irmã, mas o tempo vem do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o homem pode fazer plano, arabastévia, mas a resposta certa, ela vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é o dono do céu, terra e mares, aquele que mede a água do mar na concha de suas mãos. É o Senhor Deus grande eu sou, porque o homem só vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas nosso Deus vê. Ele vai no profundo, Ele vai no oculto, Ele é o advogado justo, verdadeiro e fiel. É Ele que dá a última palavra ela não vem do médico, a última palavra ela vem do Senhor. E é por isso nesta noite, recalabouço, Pai amado, Pai querido, eu repreendo todo espírito de opressão nesta noite. Pai amado, Pai querido, vai quebrando todos os grilhões, vai quebrando todas as cadeias, esbagaça todos os cadeados nesta noite. Pai amado, Pai querido, onde estiver um demônio alojado, Deus amado, Pai querido, onde estiver, vai desfazendo todo o mal, no Teu nome, é no Teu nome, vai quebrando, Pai, ragalabaço, e enche esse lugar com a Tua presença, e enche Teus filhos com o Espírito Santo. Porque a Tua palavra diz, porque o Teu reino não é só comida arabastega e nem bebida, mas é gozo, paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E nesta noite, tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção, Aragabás. Pai amado, Pai querido, eu sou mais grato a Ti. Eu sou mais grato a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz, João 8,32, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra do Senhor. Recalabouço. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Pai, assim como diz o Salmo 121, guarda cada um dos Teus filhos. Salmo 121, versículo 8, guarda a entrada, guarda a saída, e para sempre, aonde quer Teu filho botar as plantas dos pés. Pai amado, Pai querido, leva Teus filhos, Senhor, cada um na paz, para as suas casas. É assim que eu te peço, desde já, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Aleluia, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Levante as mãos para o céu, amados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que nos dê uma semana de paz, de amor, de prosperidade, de vida e vida em abundância. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém. E os irmãos estão despedidos em nome de Jesus.